Eu fui eleito na eleição de 1976, assumi o meu primeiro mandato em março de 77. Esse mandato era para ser de 4 anos, depois foi prorrogado por 2 anos, onde buscava a coincidência dos mandatos de deputados, governadores, prefeito, vereadores, numa intenção de buscar fazer o vereador, principalmente, o cabo eleitoral tranquilo de todas as outras candidaturas superiores, né? E isto ganhamos 2 anos, a mais do que tinha sido concedido pelo voto popular, e por isso ficamos aí 6 anos nesse primeiro mandato. No segundo mandato eu fui reeleito em 1988, aí novamente um mandato já de 6 anos, onde a coincidência parecia não ter dado certo e novamente veio 6 anos para não coincidir mais as campanhas e as eleições de prefeito e vereador com a de deputado, governador, senador e presidente da República. Minha campanha foi uma campanha, a primeira foi uma campanha muito simples. Eu morava e ainda moro no distrito de Iguatemi. Eu cursava engenharia, estava concluindo o curso de engenharia, tinha lá 36 horas de aulas semanais, consegui cumprir o meu horário na universidade, passar em todas as disciplinas e ainda ganhar uma eleição. Nos termos de hoje parece milagre, mas na verdade não. Iguatemi precisava de um representante e eu fui eleito pela população essa pessoa, quem realmente teria a chance de chegar a ser vereador em Maringá representando o distrito de Iguatemi. Quando eu alegava que tinha faculdade, que eu tinha muito tempo que ficar dentro da universidade, a resposta dos meus amigos, eu não diria nem cabo eleitoral, mas dos meus grandes amigos realmente, foi a seguinte: vai estudar, vai fazer o que você precisa e nós vamos fazer a tua campanha. Realmente fizeram, me elegeram. Na época a Arena fez 13 vereadores, eu fui o 12º. E o Antenor Sanches, nosso amigo, que era o representante da minha família, ficou em 13º. Então, foi realmente uma vitória de Iguatemi. Não foi a vitória do engenheiro, do amigo, do vereador Arlindo Teixeira. Não, foi uma vitória de Iguatemi. E ao longo desse mandato, embora representando a cidade toda, éramos 21 vereadores na época, e não vejo aí nenhum constrangimento no número 21, pelo contrário, eu acho que Maringá precisa ter mais vereadores. O que tinha a menos na época eram assessores. Assessores, nós tínhamos 2 assessores parlamentares que assessorava dentro da Câmara todos os 21 vereadores. E a coisa andava, não tinha assim nenhum problema maior, não deixamos de apresentar projeto por isso, não deixamos de analisar os projetos oriundos do Executivo por alguma necessidade de auxílio. Não, pelo contrário, realmente a coisa fluía, os vereadores, é claro, tinham que se dedicar um pouco mais, não tinha para quem passar esse trabalho, para assessoria e tal, e nós fazíamos. E era muito bom, muito importante isso. A Câmara, no primeiro mandato, nós tínhamos, se não me falha a memória, 12 funcionários. 12. Entre esses 12 estavam todos mesmos, os motoristas, o pessoal da limpeza, a telefonista, o diretor, a tesoureira, o pessoal da gravação, enfim, éramos 12 elementos que apoiavam os 21 vereadores em toda a estrutura da Câmara.
Na segunda gestão, ocorreu um fato que o presidente da Câmara resolveu e entendeu que era necessário aumentar o número de servidores do Legislativo. E isso foi feito, passou de 12 para 18 vagas. Isso foi um escândalo na época. Imagina, 50% a mais, 18 funcionários numa instituição do Legislativo de Maringá. Realmente isso deu problema, inclusive com críticas no Executivo, Tribunal de Contas e etc, etc. Se analisar 50% de aumento, era uma coisa considerável. Se analisasse 18 funcionários para o Legislativo com 21 vereadores, estaríamos realmente longe da realidade talvez atual. As sessões da Câmara, na maior parte desse tempo, ela era feita nas terças-feiras à noite, uma vez por semana, e os debates eram muito bons. O nível dos debates dos vereadores, até porque eram dois partidos, ou você era situação ou você era oposição. Oposição a quê? À cidade? Não. Oposição aos projetos políticos apenas. Fora disso, havia uma união muito grande. Lembro-me muito bem de saudosos discursos, aqueles discursos assim, realmente muito acirrados, de Tércio Hilário de Oliveira, José Maria Bernadelli, discursos que às vezes levavam a palavras assim chocantes, né, que afrontava a própria ditadura, afrontava-se tudo sem medo, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma preocupação de ser caçado, de ser linchado, de ser debatido, nada. Então, isso fazia com que os discursos na tribuna fossem discursos muito autênticos. Só que por trás disso havia um respeito tão grande na forma de pensamento de cada vereador, na forma de expressão e tal, a tal ponto que nós chegávamos a conhecer os colegas de casa com detalhes nos seus discursos, na sua linha de procedimento, na sua forma de agir, e isso nos dava tranquilidade. Eu me lembro muito bem, antes de assumir o primeiro mandato, numa conversa que eu tive com o saudoso prefeito, ex-prefeito, ex-vereador Luiz de Carvalho, ele me disse assim, um dia tomando café com ele na casa dele de manhã, ele disse assim: você conhece os pares que você vai compor nessa legislatura? Eu dizia: olha, conheço a Lisete porque está no time aí da campanha, o Edalvo Garcia e Antenor Sanches porque já era da família, éramos eleitores dele. Os demais não. Então faltava ainda 17 para conhecer e tal. E ele me dizia: olha, fulano, fulano, fulano. Ele listou ali, entre eles, Midulfo Vada, professor Midulfo Vada, professor Pascoal Zapponi, entre outros. Ele dizia assim: estes você pode assinar em branco. Olha que coisa linda! Estes você pode assinar em branco. E eu te digo, era quase a totalidade que ele citava. Era raro os casos que ele dizia: analise um projeto, analise as questões para depois você tomar uma posição. E isso era muito bom, isso nos dava tranquilidade. Claro que cada um na sua defesa política, do teu lado político, mas como gente, como vereador, como pessoa, você sabia que era um cidadão de bem e um cara que você podia respeitar. Então, e foi assim. Nós tivemos na primeira gestão
nós não, embora eram 2 partidos, nós tínhamos 2 ou 3 candidatos a prefeito em cada partido. Nós tínhamos Arena 1, no meu caso, Arena 1, Arena 2 e Arena 3. Então, vieram para a Câmara representantes desses segmentos, embora no mesmo partido, mas nem sempre colegas da mesma linha política. E isso fez com que a antiga Arena, que tinham 13 vereadores, a 8 do MDB, na primeira eleição da Câmara, elegesse um vereador que não era ligado a esse grupo fechado do prefeito, que era do João Paulino Vieira Filho na época. E nós passamos de 3 a 8 para 8 a 13. Por quê? Porque juntou-se ali 5 vereadores do grupo do Saíde Feliz Ferreira, que havia perdido aquela eleição. Mas nada disso atrapalhava todo o trabalho da Câmara. Por quê? Quando se precisava votar projetos ou discutir teses em cima das coisas para Maringá, havia um consenso, havia uma análise muito bem fundamentada de cada par que compunha aquela legislatura. Então, isso realmente dá muita saudade, tá? Na segunda legislatura, um projeto que passou pela Câmara, que marcou a história, até porque nós tivemos que dar o nosso sim antes da votação na Câmara, porque não tinha tempo. Foi a criação da Faculdade de Medicina em Maringá. Quando se precisava implantar a Faculdade de Medicina na UEM, o prefeito Saíde Feliz Ferreira se prontificou, através do Executivo, de bancar o curso ou parte do curso num período. Mas, para isso, precisava do apoio e aprovação do Legislativo. Nunca me esqueço, me liga o vereador Bernadelli, 2 horas, sei lá, da manhã, me acorda, é claro, lá no sítio a gente dorme bem mais cedo, e levanta cedo também, e ele dizia: Arlindo, tem uma situação assim, e eu era oposição e tal, ele dizia: estamos com uma situação mais ou menos assim, precisa do sim de todos, não tem outro jeito, e tem que ser agora. E eu disse: para quê? Ele disse: para que o prefeito possa assumir o compromisso em auxiliar a UEM no sentido, inclusive financeiro, para implantar o curso de medicina em Maringá. E eu disse: isso não se discute, vamos votar, todos nós, unanimemente favorável. Pode assumir o compromisso antecipadamente. E ali nasceu realmente a sustentação, a garantia e a viabilidade do curso de medicina em Maringá, que, para orgulho de todos nós, hoje tem aí um conceito muito grande, né? Então, isso foi uma coisa que marcou muito e que Maringá ganhou e todos nós ganhamos, com certeza. Advogados, bons advogados. Mas, olha, precisa muito mais de técnicos e engenheiros, porque realmente isso faz a sustentação e o progresso de uma cidade ou de um estado.